Victor Wembanyama, pivô francês, listado com 2 metros e 24 centímetros. Chet Holmgren, pivô estadunidense, listado com 2 metros e 16 centímetros. Os dois são os principais candidatos ao prêmio de Rookie of the Year. Um classificou em primeiro da Conferência Oeste, o outro ficou em penúltimo colocado da mesma conferência. Falando assim, um desavisado já imagina que o Chet está na frente porque o time dele tá voando e ele vai ganhar o prêmio, né? Então, na verdade não. Achou errado, otário? E hoje você vai entender por que e como isso aconteceu. Mas antes, não se esqueça de inscrever no canal, dar um like, compartilha com os amigos e bora pro vídeo. No início da temporada, todos os olhos estavam voltados para Victor Wembanyama, mas logo de cara, outros novatos começaram a roubar a cena. Jaime Jaquez, alarmador do Miami Heat, teve um início embalado e está fazendo uma boa temporada. Chet Holmgren, outro pivô que também já foi citado, e Brandon Miller, que foi muito duvidado, mas vai superando as expectativas iniciais sobre ele. As médias do Wemby nos primeiros 20 jogos da temporada eram parecidas com as de Chet, que naquele momento liderava a corrida pelo Rookie of the Year. Eles tinham duas diferenças fundamentais, apesar dos números parecidos. Chet se tornou uma peça complementar, impactando e ajudando em vitórias em uma franquia que estava e está voando. Além disso, Chet tinha uma eficiência muito maior que a de Wembanyama na época. Chet estava beirando 50-40-90. 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 40% de aproveitamento nos arremessos de 3 e 90% nos arremessos de lance livre. Chet, nesse período dos primeiros 20 jogos dele, tinha 51% de arremessos de quadra, 37% em arremessos de 3 pontos e 86% em lances livres, que são números de elite, quanto mais para um pivô. Wemby, além de estar numa equipe que perde muito, o Spurs ainda tentou usar o Jeremy Sohan, um ala cuja sua principal característica de jogo é a defesa e chama atenção pelos seus cabelos coloridos como o armador do time. E foi uma experiência que, assim, não deu certo. Algo que é necessário ter em mente é que o Rookie of the Year é um prêmio individual. O Chet e o OKC têm um resultado como um time que o Spurs nem sonha em ter, mas o resultado coletivo nem sempre vale quando o assunto é um prêmio individual. Até porque todos sabemos que o sucesso do OKC tem rosto, e não é o do Chet. Já para o francês, a temporada teve a virada de chave quando o treinador Greg Popovich desistiu da Sohan Experience e colocou o armador, esse armador mesmo, Tre Jones, como armador titular, além de ter feito uma alteração no posicionamento do Wembanyama, que passou a jogar mais minutos como pivô, e com isso ganhou mais liberdade para arremessar da linha de 3, até porque a maioria dos pivôs não acompanham até o perímetro na marcação, ou pelo menos não com velocidade suficiente para poder contestar os arremessos do francês. Nos confrontos diretos, o Wembanyama leva vantagem. O OKC venceu apenas um de 3 jogos, e no jogo que o OKC venceu, tanto Chet quanto o Wemby tiveram um jogo apagado. No segundo jogo, foram 24 pontos, 12 rebotes e 4 tocos do Wembanyama contra 17 pontos, 9 rebotes e 3 tocos, além de 2 bolas de 3 para Chet Holmgren. E no último jogo, foram 28 pontos, 13 rebotes, 7 assistências, 5 tocos, 5 bolas de 3 e 2 roubadas de bola por parte do francês, enquanto o estadunidense só fez 23 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. E vale lembrar que o OKC é o primeiro do Oeste, enquanto o Spurs terminou em penúltimo. Então essas vitórias do Spurs ganham um caráter ainda maior de disputa individual entre os dois. E o Wembanyama carregou o Spurs para as duas vitórias. Para ilustrar a superioridade do francês na temporada, eu separei alguns jogos em que ele teve marcas incríveis para qualquer jogador, quanto mais para um novato. Spurs e Raptors, onde ele fez um triplo-duplo com 10 tocos. O já citado Spurs e OKC, onde ele foi o primeiro jogador da história a fazer uma statline de 25 ou mais pontos, 10 ou mais rebotes, 5 ou mais assistências, 5 ou mais tocos e 5 ou mais cestas de 3 em um mesmo jogo. Em um Spurs contra o Nets, ele foi o primeiro jogador a conseguir em um único jogo 30 ou mais pontos, 15 ou mais rebotes, 5 ou mais assistências, 5 ou mais tocos, além de ter um aproveitamento de no mínimo 50% dos arremessos. No Spurs contra Lakers, em que ele foi o jogador mais jovem a fazer um jogo de pelo menos 5 em 5 estatísticas diferentes. Nesse caso ele marcou 27 pontos, 10 rebotes, 8 assistências, 5 roubadas de bola e 5 tocos, e foi o que fez isso em menos tempo, em apenas 31 minutos de quadra. Ou seja, além de ser muito bom, o maluco é completo. O Wemby teve um início de temporada um pouco lento.
Nos primeiros 20 jogos que ele disputou, ele estava marcando apenas 1.3 arremessos de 3 por jogo, 19 pontos, 2,7 blocos, 10.2 rebotes e 1.3 steals. Números que não são tão diferentes aos do chat que você vê aí na tela, mas a coisa começa a mudar um pouco mais pra frente na temporada. No final da temporada, as médias do Wemby subiram bastante. 3.9 assistências, 10.6 rebotes. O Wemby teve a maior média de tocos de todos os jogadores da NBA com 3.6. Também teve 1.2 roubadas de bola por jogo. E essa soma de roubadas de bola mais tocos ou steal mais blocks resulta em uma outra estatística, que é conhecida como stocks, que é basicamente steal mais block, e o Wemby também foi o primeiro nessa categoria. Tudo isso com uma média de apenas 30 minutos em quadra. No final das contas, o Chet é um ótimo jogador com características similares a de um Wembanyama, mas no time dele já tem um jogador que é o franchise player, o Shai Gilgeous-Alexander. Portanto, ele acaba sendo uma peça complementar em um time já bem estruturado, enquanto a situação do francês é completamente oposta. Ele é a estrela do time de San Antonio, que é pouquíssimo competitivo, mas toda a esperança e atenção que é atraído para o time texano é devido ao Wembanyama, que faz chover tocos no deserto de jogadores, que é o Spurs. Que o Wemby é uma máquina defensiva, uma máquina de tocos, a gente já sabe. Mas será que ele tem capacidade de, além do Rookie of the Year, disputar também o Defensive Player of the Year? Nesse momento, o Wemby está atrás do também francês Rudy Gobert, que lidera e provavelmente vai ser o vencedor do prêmio de Defensive Player of the Year. Isso é muito consequência não só dele, mas também do time em que ele joga, que é repleto de bons jogadores defensivamente, como o Naz Reid, o Jaden McDaniels, o próprio Ant-Man, que é o Anthony Edwards, que mesmo sendo a estrela do time, é muito dedicado defensivamente e é bom com roubadas de bola, e até mesmo o Karl Anthony Towns ajuda, porque o Minnesota joga geralmente com 2 pivôs, e isso quer dizer que quem vai estar marcando o perímetro vai ser o Karl Anthony Towns no lugar do Rudy Gobert, o que faz ele ficar numa situação mais tranquila defensivamente do que se ele tivesse que sair para marcar o perímetro como o Wemby faz com naturalidade. Mas tem alguns problemas quanto a isso, porque na verdade o Wemby tem números defensivos melhores do que o do Rudy Gobert, além de ser mais versátil que ele. E deve ser feita uma observação sobre isso, até porque ele é um monstro defensivo mesmo, e não só um monstro de tocos. Ele é um monstro na sua versatilidade defensiva, como você pode observar nesses clipes aqui. E essa capacidade absurda atlética defensiva do Wembanyama se deve a 2 pilares. O primeiro, é óbvio, é o seu físico. Com 2 metros e 24 centímetros de altura, o francês é privilegiado nesse quesito. E o segundo, que potencializa o primeiro, é a sua agilidade para as coberturas, algo que é muito incomum para um jogador de seu tamanho, mas que o Wembanyama tem de sobra e usa com maestria nas coberturas. E como se não bastasse, ele é um jogador muito inteligente para executar esses movimentos na defesa. Mas infelizmente, o Wembanyama provavelmente não vai ganhar o Defensive Player of the Year esse ano. Só que na real, não tem problema nenhum, porque o Wembanyama vai acabar ganhando esse prêmio em algum momento. Ele é muito bom, ele é versátil e ele vai ficar aí por muito tempo, porque ele é novo, é a primeira temporada dele. Mas é isso, galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, comenta, que isso ajuda muito a gente. Eu vou tentar manter uma frequência maior aqui no canal, soltar vídeo de basquete, futebol, então é isso. Falou!